Fala galera, vascaíno de verdade, se inscreve agora no canal, inscrito Mil Grau, mete o dedo no gostei, logo no início do vídeo, e ainda ativa o sininho de notificações para não perder notícias do Gigante da Colina. Tamo junto, é nóis. Nós acompanhamos a quinta-feira no Vasco, uma quinta-feira cercada de expectativa por conta do pedido feito pelo Ministério Público de destituição da diretoria vascaína, inclusive do presidente do clube, Eurico Miranda. Tudo por conta ainda daquela confusão no jogo contra o Flamengo pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que terminou com a morte de um torcedor vascaíno. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Muito bem, daqui a pouco, Álvaro diante do Grêmio, com um técnico novo, super motivado. E pela estratégia que adotou contra o Grêmio. Vai ser um jogo difícil. Agora, pela estratégia que botou contra o Grêmio, eu acho difícil o Corinthians ganhar do Vasco. Eu também acho um jogo difícil. Eu acho complicado, porque vai jogar no modelo que jogou ontem o Racing. Você não gosta que fale esse nome, mas é Racing, o nome do time da Argentina. Mas seria como o nome? Racing. Racing é um negócio lá de Fox Nitro. Segunda-feira, 11h30. É lá, Racing. Mas eu acho que o jogo do Corinthians contra o Vasco da Gama é muito complicado. A volta do Guilherme Arana pode ser muito importante. Deixa eu dar uma boa noite aqui. É o Eugênio Leal, que está só de olho, só esperando para falar. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, boa noite. É o boa noite ou tem que falar do Corinthians? Não, você pode falar do que você quiser. O momento foi Álvaro Loureiro. Amigos dos canais Fox Sports, o dia no Vasco foi cercado de expectativa, tudo por conta do pedido do Ministério Público feito nessa quarta-feira de destituição da diretoria vascaína, inclusive do presidente do clube, Eurico Miranda. O Ministério Público acusa o Vasco, através da sua diretoria, de ter relações com uma torcida organizada que está banida dos estádios de futebol e que essas relações teriam contribuído para os eventos lamentáveis ocorridos aqui em São Januário no dia 8 de julho. O jogo contra o Flamengo, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminou em confusão. Um torcedor do Vasco acabou morrendo nos arredores do estádio, que foi interditado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O time chegou a mandar algumas partidas longe do Rio de Janeiro e voltou a jogar em casa só no último fim de semana, ainda com portões fechados. Apesar de todas essas questões, quem falou em entrevista coletiva hoje aqui em São Januário foi o meia Wagner, que preferiu fugir de polêmicas. Procuramos deixar nas mãos daqueles que são capacitados para estar resolvendo, e como no futebol tem muitos problemas, e aqui como é um grande clube também tem muita coisa acontecendo, cabeça no trabalho, aquilo que está de fora deixa para quem é do ramo para estar resolvendo. Se a gente for trazer todos os problemas para dentro do campo, a gente acaba não conseguindo trabalhar direito. O meia vascaíno também comentou o atual momento do time na competição. O Vasco vem de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro e ocupa a 8ª colocação com 31 pontos. No fim de semana, o Clube da Colina tem um duelo difícil pela frente, diante do líder Corinthians em São Paulo. A gente vive do momento, não vamos estar olhando para o passado, para os números do passado, que era um outro treinador, era um outro momento e um primeiro turno muito complicado que a gente tinha naquele momento. Então agora passamos por uma transição de um treinador importante que chegou, está implementando sua maneira de trabalho, a gente está conseguindo assimilar bem. É um jogo muito complicado, é um jogo que vai ser definido no detalhe e a gente tem que errar o mínimo possível. O interessante é vencer, mas se não der para vencer é trazer um ponto, e a derrota a gente nem está cogitando ela porque estamos almejando coisas grandes no campeonato. E para que a gente alcance o nosso objetivo tem que ser assim a cada partida. Então a nossa semana está sendo muito boa, estamos conseguindo deixar a equipe muito compacta, estamos preparando uma equipe muito boa aí para estar chegando e fazer um grande jogo. Corinthians e Vasco jogam no domingo, às 4 da tarde. Álvaro Loureiro de São Januário, para os canais Fox Sports. Legal, atualizações aí dos noticiários de Corinthians e Vasco são 2 turbulências diferentes, né? O Corinthians... O Jô disse, o time jogou bem, mas não vence. No Vasco, porte fora do campo, começando a mexer, né? Com o Ministério Público pedindo a saída do Eurico Miranda. Confronto interessante de fim de semana, em que, segundo o Pascoal, né, não pode perder o Corinthians. Não, o Corinthians perder vai dar chance para quem alimenta essa esperança de classificação. Só que o que eu me referi antes era o seguinte: os que estão atrás, Grêmio e Santos, eles estão envolvidos em competições como a Libertadores da América. E a rodada de meio de semana da Libertadores foi ótima para o Corinthians. Isso, porque você vê como é que são as coisas. O Santos, a gente tem que falar do Corinthians falando dos outros, né? O Santos, que veio de uma vitória contra o Corinthians, foi jogar em Guayaquil, um jogo muito complicado,
para o time do Santos, o Sormani comentou esse jogo, e perdeu para mim o melhor jogador do time do Santos, que é o Lucas Lima. Então é o cara que vai fazer falta, não sei quanto tempo ele vai ficar fora, tanto para o Brasileiro como para a Libertadores da América. O Grêmio não teve Luan e não teve Jeromel na partida contra o Botafogo. E o Barrios é dúvida, porque então, machucou ontem. Então você vai somando tudo isso e você vai ver quando chegar o Campeonato Brasileiro, esses times brasileiros não vão poder colocar os titulares. É uma grande chance para o Corinthians ganhar do Vasco da Gama e aumentar ou ter um fôlego maior. Só que, com todo respeito ao Jô, o Corinthians não jogou nada no segundo tempo, filho. Jogou nada. O time do Corinthians deitou no 1-0 e pensou que estava louco de bom. Esse gol aí. Né? Depois, o time do Racing no segundo tempo tomou conta do jogo, obrigou o goleiro do Corinthians a fazer importantes defesas, criou possibilidades. Olha, o Romero perdeu um gol cara a cara. É normal o Romero perder gol. Esse gol aí, ó, Pascoal. Não, o segundo tempo.